about you, it's all about me, it's all about what we do. Making art, you and me, trying to find something to believe. Because I'm running wild, I ain't running free. Still got a lot of shit left to see. I'm stuck in this town, and the town's stuck in me. Always trying to find another reason to leave, but we sit at home, all alone, hoping one day our names will be known. Cause I'm stuck on the bottom, trying to feel on top, wishing everything would just come to a stop. Fala, queridão! Tudo bom, Felipe? Tudo e você? Tudo em ordem. Você me ouve bem? Eu tô te ouvindo super bem. Então tá bom. Olha, ainda bem que você não está ao vivo no seu jornal, no primeiro, porque senão você teria entrado atrasado, hein? Isso é... Não, mas eu fiquei tentando entrar aqui, eu tava apanhando. Apanha, tava né? Apanhando aqui, eu te mandei solicitação, eu não consegui. Me fala, você já se adaptou muito com todas essas questões da internet, não? Olha, já vamos começar então com uma novidade, pode ser? Pode. Exatamente esse horário, eu vou estar saindo... Você está estreando, né? Eu vou estar saindo do ar amanhã. Jura? Ninguém está sabendo. Por quê? Você é o primeiro. Por quê? Porque amanhã eu apresento o Jornal da Band. Uau, que legal! E você vai deixar então o primeiro jornal? Não, eu vou entrar numa escala aos finais de semana. Aliás, eu posso fazer propaganda, Felipe? Olha aqui, ó. Olha o que eu ganhei. Pode, fica à vontade. Olha, você Eu vai tenho mandar jornal. uma para mim? Vou mandar uma para você. E eu ganhei essa outra aqui, ó. Peraí. Que é desse outro programa que eu estreiei ontem. Eu estou muito feliz, ó. Que é o... Ah, na linha de frente. Foi incrível, né? Foi incrível também. Foi muito legal. JP, você sabe que a gente pouco se falava, mas poucos nos falamos, né? Mas eu sempre via você lá andando pela Rede TV, suas passagens, enfim. Eu sempre acompanhei, sempre achei você muito talentoso. Eu acho que você teve um upgrade absurdo aí nesses últimos anos e assistindo ao jornal, o primeiro jornal, eu estava assistindo de madrugada, na verdade eu estava indo dormir. E aí eu liguei lá, comecei a assistir, eu falei, meu, como ele faz bem o jornal, né? Você esperava tudo isso acontecer para você no meio de pandemia, no meio de quarentena, no meio dessas loucuras todas? Não, e não esperava que eu fosse ganhar um programa de 2h15, Felipe. Eu estou muito realizado profissionalmente, pessoalmente também. Tudo começou, eu ganhei essa oportunidade aqui na Band, programa da Silvia Popovic, do Luiz Ernesto Lacombe e do Vildomar Batista. E aí, no final do ano, a Silvia e o Lacombe saíram de férias e o Vildomar me escalou para eu apresentar. No lugar dos dois, era um bloco ao vivo, mas era muito pouco tempo, eram 10 minutos. Era um bloco de notícia, porque o restante do jornal era gravado. E aí eu fiz, isso despertou o interesse do jornalismo, porque até então o Aqui na Band era do departamento artístico, e aí despertou o interesse do jornalismo, e o próprio Vildomar veio me contar que o jornalismo queria conversar comigo. E aí veio esse convite pela Andressa Guaraná e pelo Rodolfo Schneider. Eu fiquei muito feliz e, de certa maneira, a gente conseguiu também começar esse projeto. Óbvio que a gente não imaginava a pandemia nem nada disso, e o programa começou pouco tempo antes da pandemia. Talvez, se tivesse previsto para estrear depois, talvez não acontecesse por causa da pandemia. Eu estou percebendo que o jornalismo da Band está indo numa crescente absurda, né? Tá. E muito desse crescimento, o Felipe, se deve ao trabalho do Rodolfo Schneider. E eu não preciso fazer média aqui. Eu acho ele incrível. Eu acho ele incrível.
Ele é Eu acho ele um cara incrível. sensacional, Felipe. Ele é um líder, ele é um cara acessível, é um cara que me deu essa oportunidade. Eu estou construindo a minha carreira como um apresentador agora. Ele poderia ter trazido qualquer outro medalhão, poderia ter trazido qualquer pessoa e resolveu investir e me dar essa oportunidade, não só comigo. Ele tem olhado muito para os profissionais de dentro lá da casa, sabe? Tem dado muita oportunidade. Então, a gente tem profissionais da Band News, do canal fechado, tendo a oportunidade no canal aberto, profissionais do rádio, porque ele veio e propôs justamente essa integração, que é muito legal. Então, os profissionais da TV participam do rádio, os profissionais do rádio integram e participam também da TV, e é a força do Grupo Bandeirantes, né? Porque é o rádio, são os canais fechados, é a TV aberta. Então, o Rodolfo veio com essa proposta de integração e está sendo muito feliz. E é um cara sensacional. E de repente você emplaca 2 projetos, né, no mesmo ano, né? 3, né? Agora o Jornal da Band, né? Eu tô com eu tô fazendo também, a minha rotina tá assim, Felipe, eu começo o primeiro jornal às 3h45, aí eu fico das 3h45 às 6h. O primeiro jornal é Rede Nacional e é na TV aberta. Depois eu Tá. saio às 6h30 e vou fazer uma parceria, quer dizer, já estou fazendo uma parceria com a Paula Valdez, que é uma Sim, que menina também é incrível, incrível. incrível. E a nossa parceria funcionou muito bem porque a gente é muito parecido. E foi até o Rodolfo que propôs essa parceria, o Rodolfo junto com a Andressa Guaraná, porque falaram, acho que vai dar match, porque os dois têm um linguajar parecido, uma dinâmica parecida, e é isso, eu estou muito feliz com a parceria. Então eu saio às 6h do primeiro jornal, dou uma olhada no espelho, fico por dentro, me intero do Band News TV e vou fazer mais 1 hora de Band News TV junto com a Paula Valdez. Então eu fico das 6h30 às 7h30 no Band News TV. E agora, todas as quintas-feiras, na linha de frente. Que loucura, que loucura. Mas eu acho que então você está no melhor momento da sua vida. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Eu estava pensando, eu estava conversando com os cinegrafistas que estavam gravando, inclusive, a gente estava gravando hoje na linha de frente, umas cabeças, e aí a gente estava comentando isso. Eu falei que eu estou, assim, no melhor momento, sem dúvida nenhuma, da minha carreira, porque eles até me perguntavam, mas como é que você aguenta tal? Eu falei, olha, eu não estou sentindo, óbvio, o cansaço até bate, mas eu estou muito feliz, Felipe, não é história nem nada disso. Então acho que é muito essa vitalidade que eu levo para frente das câmeras no primeiro jornal, é porque eu estou feliz, eu acordo feliz para ir trabalhar, embora eu acorde meia-noite, é uma rotina completamente invertida, mas eu estou, de fato, muito feliz e realizado mesmo de ir trabalhar. Eu estou com uma equipe muito legal, Vitor Coelho. Está com quantos anos, ô João Paulo? 37. 37 anos, é um menino ainda, jovem de tudo. Obrigado. Né? Ô JP, você foi muito pedido aí pelas minhas seguidoras também. Foi? Que bom! Ou seja, né, você tem esse perfil do galanzão, do homem impostado, enfim, e tal. Você acredita nesse perfil? Você sente esse perfil, mas essa coisa diferente em você, não? Eu acredito, claro. Eu sou vaidoso, óbvio que eu sou. Eu me cuido, mas mais do que isso, eu me preocupo muito com o conteúdo. Na Rede TV, eu tive uma boa projeção e uma boa abertura quando eu fazia as transmissões da Superliga. Então, eu tinha o César Filho, o Alex Fogaça, que são os chefes do esporte, eles até brincavam comigo porque eu ficava, na véspera, estudando muito. Porque a Rede TV me dava uma possibilidade muito grande, por exemplo, você tinha um espaço de tempo de 2h30 para cobrir. Então, às vezes, o jogo acabava muito cedo, então eu tinha essa liberdade para poder entrevistar jogador, de ter que segurar na quadra. Então, isso foi me dando muito traquejo também e muita oportunidade também para segurar
mais tempo, sabe? Então eu tinha que estudar muito. E não só com o vôlei. É que o vôlei eu fiz 3 temporadas seguidas. E eu era o repórter que ia para todas as cidades que a gente tinha transmissão. A gente chegou a ter 2 transmissões por semana, Felipe. Uma às quintas-feiras e outra aos sábados. Então eu ficava em todos os cantos do Brasil e me dedicando muito a isso também. E no Mariana Godoy, por exemplo, quando a gente ia entrevistar alguém, eu também fazia um trabalho, me aprofundava, dependendo da pessoa, eu comprava o livro, lia a biografia, então eu sempre fui um cara muito preocupado com conteúdo. Também. Aplicado. Aham. As passagens também é uma coisa que uma vez eu ouvi do próprio Alex, ele falou, João, você tem uma assinatura muito forte. A passagem é quando o repórter aparece, só para explicar. Sim. Não, você eu sei que sabe, estou dizendo para as pessoas que estão chegando agora, que estão acompanhando. Quando o repórter aparece, então eu sempre buscava trazer alguma coisa diferente na passagem, alguma coisa que fugisse do lugar comum. Eu também ganhei muito espaço Aqui na Band, justamente por causa das passagens, dos textos, e enfim, da dedicação que eu tinha com as matérias. Lá a gente teve a oportunidade também de fazer matérias mais longas, especiais, então foi muito legal também, Felipe. Uhum. E você ficou quanto tempo na Rede TV? Eu fiquei 5 anos. Bastante essa tempo. Essa é a minha terceira passagem pela Band. Terceira? Terceira. Eu comecei minha carreira em Ribeirão Preto, interior, que eu adoro. Eu sou de São Paulo, mas eu fui para lá porque minha mãe foi transferida para... Minha mãe é delegada, agora está aposentada, cara, ela aposentou esse ano. Mas ela é delegada e eu fui lá para viver com a minha mãe. Adoro o Ribeirão, de paixão. Se pudesse, ainda vivia lá. Então, comecei a carreira lá. Em Ribeirão Preto, comecei na Record. Aí depois passei pela IPTV. E aí vim para a Record de Santos e Band. Aí Band eu comecei com o Datena, num programa que chamava São Paulo Acontece, que era o Datena em outra roupagem, era o Datena tirando muito sarro, porque era o Datena, o Ulisses Costa e o Neto. Chamava São Paulo Acontece. E era um programa muito gostoso de fazer, muito divertido. Depois fui para o Brasil Urgente, o Datena me puxou para o Brasil Urgente, aí depois eu fui para o Esporte, quando o Datena saiu foi para a Record, e aí eu fui para o Esporte da Band. Aí depois saí, a primeira oportunidade, eu fui apresentar um programa de esportes radicais. E aí depois voltei numa segunda oportunidade, a Band me chamou de novo, e depois eu fui para a Rede TV, e aí voltei essa terceira vez agora para aqui na Band. Uhum. Você mostra nas suas redes sociais, você falou de vaidade, você malha, né? Tudo fitness, né? Como que é a sua rotina? Você levanta e já vai malhar, não? Agora não, né? Mas eu costumava fazer... Eu inverti completamente a minha rotina, Felipe. Eu estou até fazendo um trabalho com uma equipe multidisciplinar. Comecei a fazer antes para regular o sono, porque eu sempre funcionei melhor à noite. Então eu ia trabalhar tudo isso e deixava para treinar no final do dia. Que eu sempre estava mais disposto. E aí a rotina, de repente, se inverteu por causa do primeiro jornal. Então, eu estou indo dormir às 4 horas da tarde, tenho que dormir às 4, 5. Agora, por exemplo, já é madrugada para mim. Agora já é o horário que eu normalmente já estaria dormindo e perto já quase de acordar. Perto não, mas eu acordo meia-noite. Mas você não dormiu nem um bocadinho hoje à tarde? Nada. Porque sexta-feira, para mim, é o dia mais longo. Porque eu saio, geralmente, da TV por volta das 7, 8 horas. Hoje eu gravei algumas cabeças Na Linha de Frente. Então, saí mais tarde, saí meio-dia. Mas sexta-feira é o dia que eu fico mais acordado. Aí eu vou dormir meia-noite. Geralmente é o horário que eu estou acordando. Então, dá uma quebrada nesse fuso. Mas eu estou me adaptando bem. Eu achei que fosse ser mais difícil. Eu tô me adaptando bem, então eu vou dormir. Tento ir dormir às 4, começo a dar uma desligada entre 4 e 5, acordo meia-noite, vou para a TV, ajudo a fazer o primeiro jornal, a escrever, a fazer o fechamento, e aí depois volto. Mas eu tomo muito café, justamente para ter bastante disposição, e aí eu chego em casa muito pilhado, são 2h15,
E eu preciso... A proposta do jornal é justamente essa, né? Ser muito dinâmico, ser muito ágil. Então, uma hora eu estou conversando em uma câmera, depois eu dou um susto no telespectador, vou para outra, eu aciono o repórter, câmera ao vivo. Então, toda hora nessa O agitação. jornal, pai, ele está todo na sua cabeça ou você tem ali o TP que te guia, o diretor Não, que fala? o jornal tem que estar na nossa cabeça. E minha e do Vitor. A minha rotina é o seguinte, eu chego na TV e a gente bate. Eu e o Vitor. O Vitor é o teu diretor? É o meu diretor. É um cara sensacional. Eu não o conhecia, fui conhecer dentro desse projeto e a gente ficou muito amigo e ficou muito próximo. Então a gente se fala toda hora. Hoje eu já falei com o Vitor já 2 vezes, até já pensando no jornal de segunda-feira, a gente fica em contato assim constante. E é um cara que eu me identifiquei muito. Eu tenho um respeito, uma admiração muito grande por ele, ele também por mim. Então, enfim, a gente chega e divide o que vai ser a nossa escalada. A gente escolhe, aliás, o que vai ser a nossa escalada, a gente elenca. Geralmente são 5 notícias e depois a gente vai distribuindo ao longo do espelho. É um espelho gigantesco, Felipe. Você conhece bem televisão, você sabe disso, porque são 2h15. Então, só que a gente tem uma audiência muito rotativa. Então, a cada 30 minutos, a gente volta com um giro do que a pessoa que perdeu, que geralmente está acordando naquela hora, não pegou, e uma projeção do dia, do que ela precisa saber para ficar bem informado. Então, a cada 30 minutos a gente dá um giro de notícias, tudo isso. Então, a gente sabe que o programa tem 2h15, a cada meia hora a gente vai fazer um giro para dar uma agitada. Além disso, a gente tem as câmeras para mostrar como está amanhecendo, já começa a clarear no último horário. Mas se está chovendo, se não está, a gente vai mostrando que é um programa nacional. As câmeras das cidades, das capitais. A gente também tem muita informação do trânsito. A gente tem um Moblink. A gente usa toda a estrutura da Band nesse horário, que são os repórteres, são os repórteres de praça, o Moblink, são as câmeras da Band espalhada pelas capitais, esses giros, e a gente agora ganhou também, a gente tem a participação da Maiara Bastianello no estúdio, a gente tem incrível também. Ela é demais. Eu assisto ela no Bora São Paulo. Ela é uma querida, muito desenvolta e natural. Eu adoro fazer a participação com ela. Tenho também a Paula Valdez. E vou ter a participação a partir de segunda-feira, ninguém sabe também, aí para você, Felipe Campos, da Patrícia Rocha. Falei com ela faz pouco tempo. É uma menina que é uma baita de uma jornalista, de uma apresentadora. Eu tive contato com ela agora no Band News TV. Tá? Fiquei muito impressionado com o trabalho dela, com a desenvoltura, e ela vai fazer o tempo para a gente também, no primeiro jornal. Eu tenho também, que eu não posso esquecer, o Neto. O Neto eu já conheço desde a minha primeira passagem pela Band, então fiquei muito feliz, porque eu pedi para ele, e ele falou, João, faço com o maior prazer. Então o Neto também participa com a gente, trazendo um comentário, que é muito rico. Eu gosto muito do Neto, sou muito fã dele, e ele é um cara de coração enorme, então faz isso para o primeiro jornal. Ele não faz isso para nenhum outro jornal na casa, então eu fico muito envaidecido, Felipe, muito agradecido. Eu adoro o Neto, eu acho ele um grande barato, assim. Eu acho que aquela ogritude dele, aquela ogridez dele faz ele tão doce, né? Eu acho que o tanto que ele tem de ogridez, ele tem de generosidade, de doçura. Quem conhece o Neto, eu posso falar isso, porque eu já fiz muitos especiais sobre a família do Neto, e eu tive a oportunidade de conhecer os irmãos. Eu pude conhecer uma pessoa que trabalha com ele, que é muito próximo dele, que é uma pessoa que trabalha em Campinas. Eu fui até Santo Antônio de Posse, o pai dele me abriu a casa. Então o Neto ajuda muita gente sem precisar e sem querer nada em troca, e sem precisar divulgar, é isso, sabe? Então é um cara que é um baita de um coração. Imagina, tá fazendo rádio, tá fazendo o programa dele e ainda arruma tempo para gravar os comentários para o primeiro jornal. Então, não, e o canal, aquele canal do YouTube dele, maluco, também. Que ele faz, que aquilo lá também é um grande barato dele. Você me disse que você tá com esses 3 projetos e também na Band News e rádio, Band FM. Você não vai fazer nada, não? Que horas, Felipe?
Não, mas eu tenho muita. Eu fui agora fazer Rádio Bandeirantes e participei da Band News FM para divulgar na linha de frente, né? Fui muito bem recebido lá e tenho uma vontade enorme. O Joel está fazendo rádio, o Joel sai do Bora São Paulo, do Bora Brasil, e depois faz rádio. Mas, por enquanto, eu estou com esses projetos que estão tomando bastante o meu tempo. Né? E a disposição, assim, a energia. Você mora em São Paulo? Moro aqui no Campo Belo. No Campo Belo. E você mora com quem? Você mora com a tua família? Com a Júlia, que é a minha mulher, Júlia Long, e com o Ogum. O Ogum é meu cachorro. Ai, que bárbaro! Ele chama Ogum, é? Ele chama. Daqui a pouco eu trago ele aqui, se você quiser. Ai, que legal! É um bulldog. E tem alguma coisa a ver o Ogum com o Ogum orixá, com o Ogum dono dos cachorros, com o Ogum assim, não? Eu sou espírita. Ai, que bárbaro! E o Ogum é o meu pai de cabeça. Tá, você é da Umbanda, do Candomblé, como é que é? Tô. Tô. Não, eu falo porque eu sou do Candomblé, né? Então eu não tenho, nunca tive problema de falar. Eu não sei se dá para ver aí atrás, tem o meu pequeno altar ali, ó, lá no fundo. Mas tá longe, ali tem o meu altarzinho. Mas que legal, assim, mas você vai em algum centro, você mantém... Frequento um centro que eu tive uma identificação muito grande. Eu tinha uma dificuldade, sabe, Felipe, para desenvolver a espiritualidade, né? E aí uma amiga me levou até esse centro e eu fiz muito tempo capoeira. Em Ribeirão Preto, eu fiz 10 anos de capoeira. E, de repente, eu cheguei nesse lugar e eu ouvi o atabaque. Aquilo me arrepiou de um jeito e aí eu resolvi experimentar, conheci, gostei. Estou sentindo falta agora, porque durante a pandemia ele está fechado, esse centro, mas eu costumo frequentar, sim, toda quarta-feira. Agora eu preciso, inclusive, ver como é que eu vou fazer, porque eu frequentava à noite, e até já estou organizando isso com o próprio... Nossa, gente, eu sou louco. Eu também, eu tô fora, porque o terreiro tá tudo fechado. Eu falei que a primeira macumba que estiver tocando, atirei o pau no gato, vou entrar. É muito bom, né? É muito bom. Não me faz muito bem, eu gosto. Eu tenho uma vida no Candomblé já de 26 anos, então eu já sou iniciado no orixá, então é uma outra pegada também. Peraí, Felipe, ó, tá aqui do meu lado. Vou pegar aqui um segundo. Aqui, ó, quem tá aqui pertinho de mim. Eba, viva! Eita, nós! Olha lá, te protegendo, né? E ganhei também aqui, ó, vou mostrar, porque você tem energia boa. Cadê ele aqui, ó? Eu não faço nenhum programa sem as minhas proteções. Eu ganhei de um amigo muito especial lá da Band, o Andrezinho. Então, é um cara que eu conheço há pouco tempo. Ele é um dos responsáveis pela equipe técnica do programa. E ele me deu esse presente. É uma proteção que eu carrego no peito. Eu não entro em nenhum... Já aconteceu de eu deixar no camarim, de eu sair correndo, faltando 2 minutos para entrar no ar. E voltar para pegar. Voltar e pegar. Voltei, peguei, coloquei aqui e fui. Eu acho que foi ótimo você entrar nesse assunto também, porque a gente fala muito em televisão, a gente fala muito de puxadas de tapete e invejas, né? E aqueles... Porque a gente fala que em televisão a gente não tem amigos, a gente tem inimigos íntimos, né? Que são aquelas pessoas que realmente estão ali, sei lá, enfim, cada um no seu papel. Você já passou muito por isso, ô JP? Eu talvez vá experimentar isso. Eu não sei se na Band, porque já é a terceira vez, como eu falei, que eu passo pela Band. Não é porque eu tô lá, Felipe. O ambiente da Band é muito bom. O ambiente que a gente encontra lá é muito bom. E eu estou muito satisfeito porque o horário que eu fico é um horário onde a equipe é muito unida. E a nossa equipe precisa ser, porque é um horário difícil, as pessoas estão acordando. Então, eu acho que talvez eu vá experimentar alguma coisa, porque a projeção está sendo muito maior. A minha vitrine, né, agora, ela está sendo muito maior. Porque até então, eu trabalhava na reportagem, e lógico, você tem
de certa maneira, muita vaidade, às vezes de outras pessoas, mas eu posso falar que eu tive muita sorte também nessa caminhada, porque eu sempre fiz questão de trazer as pessoas para perto de mim. E então eu não tive muito problema com relação a isso. Já antigamente, mais para trás, tem uma ou outra pessoa que é mau caráter, mas aí a gente já identifica logo e já procura se afastar. É tão chato isso, né? Porque a gente só está ali para tentar fazer o nosso trabalho, né? Só para um único propósito, trabalhar. E eu acho que o mau caratismo em televisão é do incompetente, é o cara que não quer trabalhar, porque geralmente é o cara que não quer trabalhar, né? Exatamente isso. É o cara que tenta chegar por outros caminhos, pelos atalhos, e aí certamente não vai durar muito tempo. Eu tenho muito orgulho de falar, Felipe, que eu construí uma relação dentro da Bandeirantes de muita amizade, de muita integridade, de muita honestidade. Eu sou muito amigo dos repórteres cinematográficos, tanto é que, e das equipes com que eu ia para a rua. E eu sou repórter há muito tempo, estou sendo apresentador agora, fiz a apresentação na Rede TV, mas era sempre, por exemplo, eu fazia o Mariana Godoy, a Mariana era que conduzia, eu ficava sempre ali na retaguarda. Tive a oportunidade de fazer o Sem Rodeios uma vez, mas o programa também é muito pequeno, e fazia umas participações no Jornal do Boris, apresentando um bloco de esportes. O Grupo Bandeirantes é que me deu essa oportunidade, onde você precisa ter essa evolução e esse crescimento muito rápido, porque, de repente, Felipe, foi um marco tão simbólico, e tão forte, tão importante, significativo para mim, foi o dia que eu entrei no estúdio do Primeiro Jornal. No dia que eu entrei no estúdio do Primeiro Jornal, e você vê aquela baita estrutura dentro do estúdio, e aí eu falei, nossa, eu estou entrando para fazer um programa nacional no mesmo estúdio que faz o Datena. O meu estúdio é exatamente no mesmo estúdio que o Datena apresenta o Brasil Gente. E esse dia foi uma coisa assim extremamente simbólica, gratificante e também assustadora, porque eu fiquei atrás, ali antes de eu entrar na frente do estúdio, e eu falei, nossa, eu vou comandar agora um programa de 2h15, onde eu tenho 3 câmeras, toda essa estrutura, um telão ali atrás, repórteres para chamar na praça, repórteres para conduzir aqui, e de repente eu estou diante assim, de um estúdio que é uma referência, que é um cara que é uma referência para mim, que é um ídolo, que é um mestre, que é um gênio do jornalismo, que é o Datena, onde eu aprendi muito e tenho também muita admiração. E aí eu tive que chamar a responsabilidade e evoluir junto com a equipe, junto com o Vitor, junto com todo mundo. Agora, eu comecei a falar isso, eu nem sei o porquê, por que a gente amarrou nisso, o que eu estava te respondendo antes. Não, justamente sobre essa questão de puxarem o tapete, de... Então, exato. E aí, quando eu vou para o estúdio, quem que estão lá? Quem que são as melhores pessoas, que você sabe muito bem? É o cinegrafista, é o operador de áudio, é o cara que faz a iluminação, é o coordenador, é o sonoplasta, é todo mundo que junto comigo me ajuda. Então, se tem um dia que eu estou mais cansado, eu viro para o Palma, que é o meu sonoplasta, e eu falo, Palma, me carrega aí, me agita. Então ele entra com o som, ele entra com os BGs, que a gente chama, né, com a sonoplastia, me dando ritmo. O Claudinho, tem o Claudinho e tem o Boi, são os DTVs. Olha, eu preciso da tua ajuda, me dá, vamos para cima, vamos junto comigo, porque esse horário você precisa despertar a equipe. E aí eu tenho muita ajuda, eu sempre tive muita ajuda da minha equipe toda, e eu sempre tive esse termômetro. Por exemplo, num caso, a gente tem ali naquele estúdio muito retorno. E eu fico também avaliando o cinegrafista. Se eu vou chamar algum caso, se tem alguma história mais curiosa, se tem um circuito de segurança. Eu consigo chamar e pela reação dos cinegrafistas é o meu termômetro. Se eu vejo a reação deles olhando para o monitor, deles comentando, deles fazendo algum tipo de reação, é quando eu sei que eu posso estender um pouco mais ou não. Óbvio que
também com a coordenação do Vitor e a ajuda de todo mundo, mas estou dizendo isso porque a equipe técnica, quando você tem esse carinho e essa confiança, eles te ajudam. São pessoas que estão trabalhando lá. Eu tenho o Marcelo, que está trabalhando comigo na iluminação. Eu tenho o Andrezinho, que me deu essa proteção, que está na Band há mais de 30 anos. O Andrezinho hoje está careca, mas ele chegou na Band e tinha cabelo até o ombro, hoje está careca, tem 38 anos de Band. Então, eu acabo o jornal, eu sento com o Andrezinho e fico conversando com ele. O Andrezinho, pô, dirigiu e coordenou monstros da televisão, sabe? Então, ouvir esses caras é muito importante para mim, muito valioso. Claro. E aí eu consigo ter essa Porque é muita coisa que a galera hoje nova de televisão não está muito afim de fazer, né, João Paulo? Eu acho que eles estão chegando numa fase que parece que está tudo pronto, né? Tá tudo pronto e essa construção, às vezes, ela é esquecida, né? E às vezes até pouco valorizada. Então, eu acho que eu consigo extrair muito dessa relação que eu construí e que eu tenho construído com todos eles. E isso é muito legal, porque é um enquadramento, é uma câmera, é um posicionamento, algum toque que eles vão me dando e aí eu vou conseguindo evoluir e trazer isso para frente da câmera, sabe? E a torcida também. Você sente isso, Felipe? Você sente os caras torcendo por você, sabe? Então isso faz toda a diferença para mim, porque se eu não consigo, tem apresentador que consegue, tem gente que consegue entrar no estúdio, dividir, eu vou fazer o meu trabalho aqui e que se dane a parte técnica ou a parte operacional e consegue ter essa frieza, sem nenhum julgamento. Eu não, eu preciso estar com todo mundo ali jogando junto e trazendo opinião e trazendo conselho. Que signo você é? Capricórnio. Capricórnio. Olha, focado no trabalho, né? Ô, João Paulo, você acha que você chegou no ápice ou você ainda quer mais? O teu projeto de vida era realmente esse? Qual que é? Não, se eu disser que eu estou mentindo. Eu estou muito... Eu não vou falar deslumbrado, que não é a palavra, mas eu estou muito orgulhoso, sabe, Felipe? Eu não preciso ficar... fingindo aqui alguma coisa, eu tô muito orgulhoso e eu estava pensando, amanhã eu vou fazer o Jornal da Band, vai ser um outro momento que tem muita importância para mim, um simbolismo muito grande. Eu sentar na cadeira que foi do Ricardo Boechat, que para mim é um cara, acho que no Brasil inteiro, né? Um cara fora de série, genial, enfim, e aí você... sentar numa cadeira dessa, eu estava pensando que a ficha ainda vai caindo. É um sonho que eu estou realizando. É um sonho que eu estou realizando e que eu não sabia. E que eu não sabia. Porque, Felipe, eu comecei minha carreira... eu comecei a minha carreira lá em Ribeirão Preto. Eu assistia a um programa que chamava Zona de Impacto, no Multishow. Coincidentemente com a Dora Vergueiro, que eu descobri depois que é parente, e depois eu fui entrevistá-la num outro programa, enfim. A Dora Vergueiro e outras apresentadoras também, que faziam, né, as reportagens e tinham, era mais do que as reportagens, era um lifestyle aquilo lá, sabe? E as apresentadoras com muita participação nas reportagens, tudo isso, eu achava aquilo fascinante. Então eu sempre achei que eu queria... construir a minha carreira no esporte e principalmente no esporte radical e de aventura. E aí as coisas foram tomando um rumo completamente diferente. Eu, por exemplo, por isso que eu falei do vôlei na Rede TV, do esporte, apresentava um bloco de esporte, e aí as coisas de repente foram tomando um rumo completamente diferente. Hoje eu estou num programa jornalístico, hard news, e estou amando fazer, e hoje já talvez aquela ideia do esporte tenha ficado um pouco de lado. Talvez um pouco esquecida, porque eu estou muito fascinado e muito seduzido e muito satisfeito com esse outro rumo que a minha carreira levou e com essa outra oportunidade, sabe? Você gostava muito de esporte ou você gosta ainda muito de esporte? Eu gosto de esporte. Mas não te vejo, engraçado isso, né? Não? O quê? Eu não te vejo no esporte. Como você me vê? Eu te vejo com o que você está fazendo com o Primeiro Jornal. Eu te vejo fazendo a história agora no Jornal da Band.
eu não acho que você tenha o perfil para o esporte. É. E, aliás, obrigado pelo tapete vermelho, fiquei muito feliz. É claro que eu Imagina. vi. Aliás, quem ficou toda orgulhosa também foi a minha irmã, Malu Vergueiro. Ela falou que te conheceu quando ela trabalhava, acho que na Joyce Pascovitch. Ah, você é irmão da Malu? Sou. Ah, eu não sabia que você era irmão da Malu. Antes, o Felipe, sabe que isso é engraçado? Olha que curioso, né? Antes eu era o irmão da Malu. Ela brinca com isso. Ela falou que agora ela é Agora irmã do você... JP. Entendi. Eu adoro a Malu Vergueiro, eu adoro. Eu Ela sou saiu da suspeito. JP, não? Ela tá na Globo. Ai, que Ela tá, legal. ela tá na Globo, ela tá num projeto, ela tava no Só Toca Top. E agora ela está desenvolvendo outro projeto. Eu, aliás, nem sei qual projeto que é esse. Aí, olha eu aqui, a Malu tá falando. Cadê? Ela tá aí? Tá aqui, ó. É. Eu adoro a tua irmã. Eu acho ela uma das grandes... uma vez eu falei isso para ela na sala da Mônica Pimentel. Eu acho ela genial, assim, genial. Ela é. Eu acho ela tinha As uma duas visão. são, viu, Felipe? A eu mais acho velha, que é a Malu, e a Bel, que é a mais nova. A Bel não é jornalista, mas também é então genial. é uma família de comunicadores, é isso? Não, a Belzinha não é. A Bel, não. A mais nova, não é. Ela é professora e também tem muito talento, lida com as crianças. E é engraçado, e eu também não via a Malu Vergueiro, como eu não via ela há muito tempo lá na Joyce, assim. Eu acho que ela ia voar rápido, sabe? Ela era muito boa, ela é muito boa, né, no que ela faz. Ela tá fazendo o que lá na Globo? Não, e a Malu, engraçado que ela demonstrou uma versatilidade incrível, né? Porque ela começou no impresso, e a carreira foi construindo a carreira no impresso, né? Trabalhou em revista, trabalhou na Joyce, trabalhou na Trip, e aí, de repente, ela vai para a televisão. E aí, na televisão, ela foi muito bem no Faustão. Ela entrou na Globo fazendo Faustão. Faustão gosta muito da Malu. Depois ela teve essa oportunidade nesse outro projeto, no Só Toca Top. E agora eu nem sei como é que tá a vida dela, porque eu preciso vai começar um outro projeto, ela estava desenvolvendo algum outro roteiro para algum outro projeto. Adoro. Eu acho ela uma competência. Eu gosto de cabeças fenomenais, tipo a sua, assim. Que Paulo. Muito obrigado. E aí, daí você não se vê, você hoje agora também não se vê mais no esporte? Não me vejo. E é isso que você falou, que você fez uma leitura extremamente correta, porque é aí que eu estou me enxergando. Eu também não me enxergo mais no esporte. Eu me enxergo fazendo exatamente o que eu estou fazendo. Eu gosto muito da TV aberta. Eu estou me descobrindo nesse programa, no Primeiro Jornal. É uma linguagem onde... Engraçado que as pessoas têm me dado esse feedback. Eu tenho ficado muito à vontade. E você mesmo, acho que deve ter sentido isso também. Eu tenho me sentido muito à vontade e isso foi uma surpresa também. Não que eu tivesse alguma dificuldade nas outras áreas, mas eram áreas onde eu dominava e tinha mais facilidade naturalmente. Né? Não é que eu vim da Rede TV, eu fazia a bancada ou eu fazia o jornal. Não, eu vim da Rede TV, eu fazia esporte, eu fazia todas as notícias relacionadas ao esporte, tudo isso. E aí, de repente, eu venho para a Band, venho para esse projeto Aqui na Band, onde são reportagens mais comportamentais. É um programa que mistura entretenimento também com jornalismo, me deu bastante cancha, e aí, de repente, o jornalismo me enxerga e me dá essa possibilidade. Então, eu estou me descobrindo, estou muito feliz. Olha, e não achei que eu fosse ficar tão à vontade. O Arontura do TV Foco acabou de entrar aqui, então o Aron, ele já acabou de revelar aqui com exclusividade para mim, mas aí você já aproveita, já sobe a nota agora no TV Foco, que amanhã ele vai encabeçar mais um projeto, que é o Jornal da Band, ou seja... O todo-poderoso agora da Bandeirantes é o JP, entendeu? Olha o Rafa Pinotti. O Rafa Pinotti hoje, por exemplo, gravou comigo. É um cinegrafista que é monstro das imagens. É um cara... Olha o Rafa Pinotti. O cara é sensível. Ele é todo assim,
serião, sabe? Grandão, assim. O Mas grão. Mas tem uma sensibilidade, uma fotografia que é fora de série, Felipe. É muito bom trabalhar com ele. Eu trabalhei com ele no Aqui na Band e agora nesse projeto eu também estou tendo a oportunidade de gravar com ele na linha de frente. E e a Band FM, você acha que você vai fazer, não? A rádio? É. Ué, quem sabe, se pintar um convite, eu acho que consigo seria organizar incrível. o tempo. Então, Aron, ele vai fazer o Jornal da Band a partir de amanhã, ele vai fazer as folgas, né? No sábado, você vai fazer o programa. Isso, eu entro para a escala dos folguistas. Eu A tenho escala agora, dos folguistas. eu vou te passar, daqui a pouco a Andressa Guaraná, Felipe, a nossa chefe de redação, me dá uma bronca. Porque saiu hoje a escala. Eu tô amanhã, dia 27, e depois dia 25 de julho. Tá? Acho que é isso. Depois eu olho certinho. Não, mas eu acho que o primeiro jornal, você está mandando muito bem. Eu acho que você se encontrou ali, acho que tipo 100%. É o perfil. Eu acho que é uma visão mais jovem também para esse jornalismo. Não que os tiozinhos não precisam fazer aquele jornal, entendeu? Mas eu acho que esse jornal mais hard news, né? Tipo, como também o Cidade Alerta, que tem um peso mais policial, eu acho bacana ter uma cara mais jovem para isso também. Porque eu acho que você tira também o peso da história. Porque às vezes tudo bem, o saudoso Marcelo Rezende, mas o Marcelo trazia muito peso para a história também. Entendeu? Isso. Eu tenho ouvido muito isso, Felipe, que eu consigo trazer um pouco da leveza, apesar das notícias. Tem dias que a gente olha o cardápio ali, eu e o Vitor, e a gente fala, nossa, hoje tá pesado, tá pauleira. Mas dentro do meu trabalho de apresentar e de informar, eu tento trazer as notícias com um pouco mais de leveza, principalmente por causa do horário. E o Mitre, outro momento simbólico para mim, foi no dia que eu fui conversar com o Mitre. É a minha terceira passagem pela Band, eu nunca tinha conversado com o Mitre e muito menos entrado na sala. Já entrou na sala do Mitre, o Felipe? Não. Você primeiro precisa tentar enxergar o Mitre, Fernando Mitre. Você entra lá, é um monte de livros, assim, cheio de livros. Aí de repente você fala, poxa, eu estou na sala do Fernando Mitre, né? Da enciclopédia da Band, né? A enciclopédia da Band, né? Porra, um monstro do jornalismo. Aí eu fiquei todo compenetrado ali, falei, pô, primeira reunião com o Mitre e tudo isso, e foi uma delícia, porque foi justamente isso. Ele falou, olha, a gente quer alguém com um perfil mais jovem, alguém com uma vitalidade, com uma versatilidade, com dinamismo, porque é o que a gente entende. Isso, óbvio, eles fizeram uma pesquisa de audiência e pesquisa do horário, e a gente não quer ninguém que entre aí na frente e fique adjetivando. A gente quer alguém que entre, que tenha informação de maneira direta, sucinta, objetiva, que passe, e é muito isso que o primeiro jornal propõe. São notícias sucintas, objetivas, diretas. A gente pode até mudar de capital, pode ir para outro lugar, mas as nossas matérias, as nossas reportagens, tanto é que a gente sempre orienta as praças a fazerem boletins de no máximo 1 minuto. Hoje, por exemplo, a gente fugiu completamente a regra, a gente deu uma matéria de 3 minutos, que para a gente, para o nosso jornal, porque a gente entende como jornal dinâmico, já é uma matéria muito longa, mas que era uma matéria que foi exclusiva, dizendo que o Frederico Assef, o advogado do Queiroz, teria abrigado o Queiroz há mais de 1 ano, num condomínio no Guarujá, uma reportagem do Rodrigo Hidalgo. Então, era uma Não, mas na noite anterior vocês estavam abordando o Dudu lá, não é? Com a esposa, na delegacia. Isso. Aí o Dudu foi a primeira vez que a gente fez uma cobertura um pouco maior. Eu assisto. Eu assisto. Obrigado. Então, porque eu tenho, isso também, eu tenho o Igor Calian, que é um repórter sensacional. Incrível. Ele é incrível, esse garoto. Ele é incrível. Ele é demais. Ele tem uma versatilidade, e eu acho que ele tem um perfil muito interessante, Felipe. Um menino que é para a gente olhar, a Band, óbvio, já está olhando para ele com muito carinho, porque ele fala de qualquer assunto,
também com muita leveza e com muita propriedade, com muita credibilidade. E eu fiquei muito satisfeito porque a gente estava cobrindo ao vivo o depoimento da Malu Ohana, que é a ex-mulher do Dudu, jogador atacante do Palmeiras, para quem está chegando agora. Eu vi. Não, você eu sei, é só para aqui, ó, para o Reinaldo. Tá. E aí, Felipe, ele ficou lá plantado na frente da delegacia da mulher e a Malu sai. Outras emissoras estavam lá, tudo isso. E o Igor, com muita delicadeza também, educação, tudo isso, se posicionou. Ele, não é que ele se posicionou, ele já estava em frente. Pegou então, a sonora dela. Hã? Pegou a sonora dela, eu vi. Pegou a sonora dela e conduziu, inclusive, a entrevista. Foi. Conduziu os outros colegas a respeitar. Que até então os advogados estavam dizendo que ela não ia falar. Que ela não ia falar. E aí a primeira pessoa, ela saindo, ele estava logo de frente, deu de cara com o Igor Kalian. E aí ele fez a entrevista com ela, a gente ao vivo. Então, esse tipo de cobertura, a gente deu... a gente ficou mais tempo nessa cobertura justamente porque era um depoimento que estava sendo feito, que tinha durado 11 horas, e era um caso que estava ao vivo e estava muito quente ali. Tinha a questão do ineditismo também, né? Exato. Tinha falado... Elas primeiro saíram as duas testemunhas, entende? E aí saíram as primeiras testemunhas, o Igor tentou, abriu o microfone para elas, óbvio, elas não quiseram falar, ele respeitou tudo isso, mas registrou a saída delas. Na sequência vieram os advogados e a Malu ficou mais para trás. Ainda titubeando, ela estava ainda insegura para poder falar, mas aí o Igor também ali conseguiu convencer e ela saiu e deu entrevista e falou, deu a versão dela. Enfim, o Igor questionou também com relação aos vídeos, porque ela registrou um boletim de ocorrência, até pediu a medida, entrou com medida protetiva contra o Dudu. E, enfim, e aí o Igor conseguiu toda essa entrevista lá com a Malu, com os advogados de defesa, e a gente conseguiu fazer essa cobertura ao vivo no Primeiro Jornal. E agora, o que você acha que já vai ter de bomba para segunda-feira? Qual que é a grande história de segunda-feira? Você nem começou a mexer no jornal de segunda? Eu nem comecei, eu falei só com a última coisa que eu falei com o Vitor hoje. Vitor, temos um reforço importante, que é a Patrícia Rocha. Tivemos o aval da Rosângela, do Band News TV, Rosângela Lara. Conseguimos acertar isso. Então foi a última coisa que eu falei. O Vitor agora não sei se está acordado ou se está dormindo, mas sobre segunda-feira foi a última coisa que eu falei, que é a participação. Então a gente vai mudar um pouco o formato. Conversei depois que eu falei com o Vitor, falei com a Mayara, agora há pouco. Falei, Mayara, a gente quer continuar tendo você, que é muito importante, mas a gente vai, de repente, ter a sua participação falando sobre outros assuntos. A gente entra com a Paula também com assuntos internacionais e com outros assuntos mais relevantes, e vem a Patrícia Rocha agora para fazer a previsão do tempo. A gente tem um repórter da Rádio Bandeirantes que também participa com a gente, que é um menino que está indo super bem, Yuri Cavalieri, que faz uma participação mais no começo do jornal e traz matérias exclusivas da rádio, justamente dentro dessa integração que o Rodolfo propôs. E a gente também tem a participação de um outro repórter de esporte, além, é óbvio, de 3... Meu Deus, olha a injustiça que eu ia cometer, Felipe. Tem um menino que chama Mark Figueiredo. O Mark. Que é o nosso representante potiguar. Que eu vejo ele. Eu adoro o Mark na rua. Ele deita e rola, e aí ele fica, a naturalidade dele fica à flor da pele, e aí ele solta aquele sotaque nordestino, que é uma delícia, e ele fica, muito gostoso de ouvi-lo. É um cara muito legal, que tem uma participação muito importante no Primeiro Jornal, porque além de fazer aquela participação ali na redação da Central de Jornalismo, ele edita, ele participa do fechamento do jornal, ele sugere, enfim, é um menino sensacional. Então a gente tem o Igor Kalian na rua, nos links, a gente tem o Michael Mendes, o outro repórter, nos links, e a gente tem o Mark Figueiredo. E a gente está apostando muito nessa naturalidade do Mark também, para colocá-lo na rua.
Então, hoje, ele fez as primeiras participações. Tem o Jardel que entra com você, não é? Não é, Jardel? O que entra com você no estúdio para atualizar das últimas informações? O magro, o alto? Yuri Cavalieri. O Yuri. Começou agora. Agora, impressionante, que são as primeiras experiências que ele está tendo na televisão, Felipe, e vem do rádio. Então, ele mata no peito e com toda a desenvoltura sai. Às vezes eu não combinei aquele assunto, ele traz um assunto, não sei, sobre a flexibilização no Estado. E aí eu pergunto qualquer outra coisa, sei lá, e ainda falando do governador João Dória, os policiais vão usar a câmera no uniforme, e ele discorre, sabe? É um cara também muito preparado e que está agregando muito ao Primeiro Jornal. Assim, eu estou muito satisfeito com eu acho que o jornal está muito honesto, está muito redondinho. E a audiência está correspondendo? A gente teve uma grata surpresa antes da pandemia, sabe, Felipe? A gente chegou assim com índice bom, até com uma audiência boa. A gente falou, nossa, que bom, porque era justamente isso. É um jornal para quem está acordando nesse horário, para quem está no trabalho, para quem está indo trabalhar, enfim. E aí depois a gente sentiu um pouco durante a pandemia. Então, a gente não consegue ter... eu não consigo te responder tão fielmente, que a gente precisa esperar acabar essa fase da pandemia, porque o que aconteceu? As pessoas passaram a dormir mais tarde. É lógico, então é isso que eu ia te falar. Quando Entendeu? Você fala dessa audiência, eu falo que eu assisto, porque na verdade é o horário que eu estou indo dormir. Então, para mim é mais fácil. Mas, por exemplo, porque eu estou ali fechando o programa do dia seguinte, estou vendo as notícias que a gente também vai colocar, quem está comendo quem está... Entendeu? Aquelas coisas que a gente tem que colocar, que é a nossa editoria, que é celebridade, né? Então, assim, aí eu estou indo dormir nesse horário. Mas, geralmente, as pessoas que estão lá, que acompanham o jornal, eram pessoas que já tinham um ritmo, levantavam de manhã para ir trabalhar, levantavam uma hora mais cedo para assistir. E aí, por que, Felipe, esse negócio do JP cheio de energia, isso, aquilo outro? Porque às vezes o cara tá ouvindo, o cara ligou a televisão, está preparando o café, está fazendo isso, está fazendo aquilo outro. Por isso que a gente fala da audiência rotativa e da gente tentar seduzir e, de repente, captar. Ou então, pelo menos, girar para trazer o máximo de informação do trânsito, do tempo, do que ele precisa saber, um resumão rápido também para que ele fique bem informado. É essa a proposta, justamente, do jornal. Entende? Olha, eu tenho certeza, a gente infelizmente está começando a partir para o finalzinho aqui da nossa live, mas eu tenho tanta certeza, assim, desse crescimento do Primeiro Jornal aí na Band. Eu acho que isso vai percorrer muitos anos, assim, porque é muito bom, assim. Eu percebo, e uma coisa que eu percebo muito, que o pessoal estava comentando aqui, que você põe a mão no telão. Eu falei, por que ele põe a mão no telão, hein? O que tem no telão? Você sabe que é tão legal isso, porque assim, você vai criando algumas muletas, né? Não, e virou marca, né? Virou marca. E o diretor de corte, ele já está tão acostumado comigo que eu faço essa virada. Olha, eu tô contando tanta coisa para você aqui, Felipe, olha só. Que eu acho que eu vou desiludir um monte de gente no que eu vou falar agora, porque já teve um monte de gente perguntando para mim se o telão era touch. Entendi. Não. O telão não é touch, porque a gente acaba pegando um entrosamento tão grande junto com o diretor de quadro, que eu faço assim, para colocar a mão. Na hora que eu coloco a mão, ele já solta o VT. Então, às vezes parece touch, às vezes até eu me assusto, porque eu coloco a mão assim e ele já corta lá. Então, muda a tela. E as pessoas... Mas teve muita... Isso é curioso que você está falando, que muita gente veio me perguntar. Uau, que legal! Nossa, que tecnologia! O telão é touch e tal. E o telão é magnífico. É um telão gigantesco. Eu até, no começo, tive que aprender o posicionamento de câmera, porque senão você fica muito apagado, porque é um baita de um telão. É bem bonito. Aliás, eu acho o estúdio, o trabalho da Luciana Dias, foi a responsável por fazer o pacote gráfico e também o cenário do Primeiro Jornal. Eu acho as cores lindas, eu acho o estúdio muito bem feito, de muito bom gosto.
Eu acho o cenário bem bonito e o pacote gráfico também. Então, o telão é isso. O telão não é touch e eu vou criando algumas muletas também, algumas características, eu acho. Tem outra que o pessoal brinca muito, que é logo no começo, depois da gente dar aquela escalada, né? A gente vem com as notícias, aí vem a hora da gente dar uma aliviada, que é a hora que eu falo, vamos girar! E aí olho para uma câmera e dou um bom dia para as capitais. Isso é uma coisa... Tem uma outra coisa que eu resolvi fazer, o pulo do gato, isso, a gente tem... o pulo do gato, simultânea da Rádio Bandeirantes. Isso que é animal, que é muito bom no Grupo Bandeirantes. Por causa dessa integração e da força. O Grupo Bandeirantes é muito forte. O próprio Johnny Saad me falou isso. Quando eu fui conversar com ele, ele falou, aposte na integração, aposte no grupo, que é essa a nossa marca. E é isso. Então, aí, de repente, eu recebo, depois de 2 meses de programa, eu recebo a notícia do Rodolfo Schneider, que o primeiro jornal estava sendo transmitido. Aliás, o primeiro jornal, ele passa na Band Internacional e ele agora é transmitido na Rádio Bandeirantes, simultaneamente, até às 5h30. Aí, às 5h30, tem um programa tradicional do Zé Paulo de Andrade, que é o Pulo do Gato. Então, das 3h45 até às 5h30, a gente é transmitido pela rádio. E aí, na hora de entregar para a rádio, né, que você sabe, eu tenho que entregar para a rádio e continuo na TV aqui para as pessoas. Aí eu brinco, eu faço um miado, que é o Pulo do Gato. Eu já vi, Dão risada. É incrível. Mas olha, São Paulo, marca. Eu acho que você está num super caminho. Eu acho que você se encontrou perfeitamente, assim, sabe? Parece que não, mas a gente está sempre ligado em televisão, principalmente eu que faço trabalho com televisão, e a minha ferramenta são os apresentadores e as pessoas que estão à frente da televisão. E eu acho que você está num caminho muito genial aí, muito bacana. Eu vi de quem entende isso e de quem eu respeito. A Malu também falou muito bem de você, Felipe. Inclusive, foi ela que me mandou o tapete vermelho, porque ela ficou lá ligada. Eu já tinha começado a dormir, depois ela me mandou e eu tenho o vídeo. Então eu fico muito orgulhoso, muito feliz de ouvir isso de você. E fiquei também muito orgulhoso de receber o tapete vermelho de coração. O nosso tapete vermelho ele já é icônico lá no programa. As pessoas gostam, enfim. Mas dá um medo, Felipe, da gente não receber. Mas você sabe que mas é importante, sabe? Porque principalmente hoje em dia que está tudo tão perdido, principalmente esse jornalismo de celebridade, tá todo mundo tão louco e maluco aí pela exclusiva, que não é também o nosso foco. Eu acho que o nosso foco é entreter o nosso público e fazer com que realmente a notícia chegue da forma mais natural possível e mais legal, entendeu? Principalmente nessa fase de pandemia aí que todas as notícias são horrorosas. Né? Exato. Então, quando a gente traz as pessoas e os personagens para dentro do programa, é porque realmente tem que ser de verdade, né? Porque eu não dou simplesmente, eu tiro do meu chapéu ali e falo, olha, eu vou dar um tapete vermelho pro JP, sabe? Ali tem que passar o aval do Thiago, do Vladimir, da Sônia. Assim, beleza para vocês? Então, beleza. Meio que já tá a não ser que, de repente, durante o programa aconteça alguma coisa. Mas quando a gente já vem com alguma coisa, não. Eu não sei, a gente precisava pensar melhor. Não é banalizar o tapete, sabe? Vai quem quer. Claro. Então quando não perde o propósito e a credibilidade e a intenção. E quando eu estendi o tapete vermelho para você, foi justamente com esse propósito também, realmente de trazer o nosso público também mais perto para você e indicar também o primeiro jornal e que as pessoas realmente conhecessem seu trabalho, viu, querido? Tá aqui, ó, o primeiro jornal. Depois você me manda o seu endereço, que eu vou te mandar a caneca e faço questão, viu, Felipe? Manda assim, olha, eu quero que Ogum te abençoe, Ogunhê. Que assim seja. Que Ogum abra os caminhos da sua vida. Que você e se você não tiver nada para fazer amanhã às 7h20 da noite, eu te convido para assistir o Jornal da Band. Com a apresentação minha e também da Paula Valdez. Olha que legal. Paula Valdez. A dupla do Band News TV. Amanhã a gente vai fazer essa parceria. Eu estou contando aí para você essa novidade. E depois te mando até fotos se você quiser. A gente já fez uns pilotos, eu mando para você. Manda sim, manda sim. Eu vou mandar as fotos do piloto que a gente fez. Malu Vergueiro, olha, entrou de novo aqui. Malu, um beijão para você, querida. Sucesso também na sua carreira.
E olha, precisando de alguma coisa, João Paulo, chama aí, tá bom? Tá bom, você também conte comigo. Muito obrigado. Beijão, Felipe. Adorei o nosso papo aqui. Beijão, querido. Obrigado. Tchau, gente. Sucesso Tchau, pra você pessoal. também lá na Sônia. Beijo. Valeu, queridão.